Mais uma vez temos a oportunidade de compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Tenho algo para dizer a respeito de sinais. Nós temos visto muito se falar sobre sinais, e os sinais, eles existem para que nós venhamos a prestar atenção e entender que eles querem nos dizer alguma coisa. Vejamos aqui na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Isso é para que nós venhamos a entender que algo em especial estava acontecendo. Quando a palavra de Deus diz desde a hora sexta até a hora nona, ela está falando que desde o meio-dia até as 3 da tarde houve trevas sobre a terra. A palavra de Deus está dizendo que houve naquele período escuridão. Escuridão provocada por um eclipse que durou 3 horas, de meio-dia às 3 da tarde. É interessante percebermos que não existe naturalmente a possibilidade de um eclipse durar tanto tempo assim. Então, esse foi um sinal que alguma coisa diferente estava acontecendo. Mas não só houve esse. Continuando a leitura, a palavra de Deus diz que por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. É interessante quando a Bíblia traz essa questão de Elias, e eles achavam que ele estava chamando por Elias. Houve 2 homens que a Bíblia traz contando a história, que eles não vieram a falecer. Enoque é um deles e Elias é outro. Elias era um grande profeta que passou o seu ministério para um outro chamado Eliseu. No momento que Elias termina o seu ministério aqui na terra, ele fala com Eliseu que se ele o visse subir, ele teria aquilo que ele havia pedido. E Eliseu havia pedido unção dobrada. E é interessante que Eliseu, ele é elevado, a palavra de Deus diz que ele é elevado por um redemoinho até uma carruagem nos céus. E dali ele parte e não se ouve mais falar em Elias. Por isso que eles achavam que Jesus estava chamando por Elias, aquele que partiu e não voltou para salvá-lo. Mas Jesus estava falando com Deus. E por que Jesus falava daquela maneira com Deus? Porque naquele momento, era um momento onde todo o pecado da humanidade, aqueles que existiam naquela época, os que já existiram e os que ainda viriam a existir, era necessário que esses pecados recaíssem sobre Jesus. E o Senhor, ele não habita no meio do pecado. Por isso, aquela comunhão que Jesus tinha com Deus, que era uma comunhão plena, quando Jesus chega próximo onde Lázaro estava sepultado, e ele fala: Pai, tudo que eu peço, eu sei que o Senhor me concede, mas eu peço assim para que eles ouçam e vejam que o Senhor está comigo. Era uma comunhão perfeita. E Jesus, naquele momento, ele falava com o Pai, porque era necessário que ele passasse naquele período por tudo aquilo sozinho. Por isso ele não sente a presença de Deus ali com ele. E a palavra de Deus, ela seguindo, vai dizer que: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo.
Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Olha quanta coisa. Assim que o Senhor Jesus entrega o seu Espírito, há um tremor, há um terremoto. E esse terremoto, ele é tão grande que as rochas se fendem. Mas não fica só nisso. É interessante que a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasga. E existia um véu onde, quando os judeus levavam os sacrifícios, existia um período, existia um local no templo chamado Santo dos Santos, separado por um véu, onde só os sacerdotes adentravam, e ali eles ofereciam o sacrifício. Mas quando esse véu se rasga, a palavra de Deus está dizendo: o acesso ao Pai, ele foi liberado. Não existe mais separação. Qualquer um de nós podemos falar com Deus. Qualquer um de nós podemos orar e o Senhor vai nos ouvir. Podemos clamar e Ele vai nos ouvir. E mais que isso, se nós o buscarmos verdadeiramente, não só sentiremos a sua presença, como Ele falará conosco. Nós temos que prestar atenção nesses sinais, porque Jesus, ele acaba com essa separação. Além disso, a própria terra demonstra que algo especial está acontecendo. O tremor de terra, as rochas se fendem, os mortos, não todos, mas aqueles que a palavra de Deus chamam os santos que dormiam, ressuscitaram. Eles ressuscitaram e eles saíram do sepulcro quando Jesus ressuscitou e visitaram a muitos. Olha quantos sinais o Senhor nos dá de que algo diferente aconteceu naquele tempo com a morte de Jesus. Nosso mundo está mudando. Nós temos sinais disso. Nós temos sinais de o amor de muitos estarem se esfriando. Nós temos sinais de corrupção, de violência, e algo está acontecendo. Nós precisamos entender que as coisas não acontecem sem que o Senhor nos mostre. Muito mais ainda virá. Que nós possamos meditar nessas palavras, que nós possamos verdadeiramente buscar esse caminho, porque Jesus não foi só um homem, Jesus foi o Filho de Deus. A própria terra testemunhou a sua morte com vários sinais. E o próprio Senhor Deus fez grandes sinais para demonstrar que não era um simples homem que estava naquela cruz. Receba essa palavra. Fique com Jesus.